Olá pessoal do canal, tudo bem? Bem-vindo aqui para mais um vídeo rápido, objetivo. Lembrando que estamos trabalhando por você, viu? Estamos aqui com alguns projetos novos, logo você vai saber. Nós temos, por enquanto, um aplicativo na Play Store que está lá desatualizado, mas já tem alguém trabalhando para que esse aplicativo seja atualizado, seja um novo aplicativo. Então, logo você vai ter o CACP na palma da sua mão. Então, você vai poder acompanhar aqui o canal do CACP Vídeos, o site, as mídias sociais do CACP, tudo junto e ao mesmo tempo neste aplicativo. Aguarde que logo você vai se surpreender com essa ferramenta incrível que vai estar disponível para você. Esteja em oração por isso. Gente, eu gravei um vídeo recentemente sobre algumas questões mortalistas e ali eu comentei sobre Jesus. Mas foi um breve comentário. E falei que a palavra Hades, ou Sheol em hebraico, Hades em grego, ela não é apropriada para sepulcro. Nós podemos até encontrar uma vez ou outra na Bíblia, mas a ideia do autor geralmente é que a pessoa passou pelo sepulcro e está no mundo dos mortos. Essa é a ideia. Então, por isso que ela pode até ser usada, mas não é apropriada, tá certo? Então, no hebraico tem kever, keborá, no grego tem tafos ou tapus, e também tem minema, minemeio, são as palavras hebraicas e gregas para sepultura. Se Jesus quisesse, ou os apóstolos quisessem, não fazer confusão com palavras que dão a ideia de imortalidade da alma, eles poderiam ter usado. Mas se não usaram é porque não quiseram. É importante nós entendermos isso, tá? E aí, o que nós temos aqui? O internauta fez um questionamento. Eu não vou ler todo o questionamento dele, mas ele diz assim, ele cita Atos 2:27, que diz: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Obviamente um texto se referindo ao Senhor Jesus. E aí ele diz assim, sabe qual é o termo grego traduzido para sepulcro em Atos? Resposta, Hades. Se for seguir a lógica do Martinez, então Jesus estava no lugar intermediário. Então eu paro por aqui, né? E vou responder esse questionamento. Quero deixar bem claro que a maioria dos apologistas, nós que trabalhamos na defesa do Evangelho, nós não temos um posicionamento nosso. Nós defendemos a ortodoxia. Então a gente vai lá para os credos, a gente vai lá para a Bíblia e a gente pega a etimologia doutrinária e defendemos isso. Tá ok? Então a maioria dos apologistas, ainda que um discorde do outro, eles se colocam no posicionamento ortodoxo, porque tem pontos primitivos que tem discordância? Tem, mas nada que fuja ao macro da ortodoxia. Talvez um ponto micro aqui, uma coisa periférica, mas nós apologistas sempre vamos defender a ortodoxia da igreja. Então, depois da nossa vinheta, eu quero te convidar a vir comigo nas Escrituras Sagradas e também no credo. Eu vou ler literalmente o que diz o credo apostólico. E aí vamos ver de quem que é essa ideologia ou essa teologia. Vou mostrar para vocês que eu não inventei nada. Nós não inventamos nada. Nós trabalhamos com a verdade bíblica, histórica e factual. Nós não temos aqui a mania de criar factoides ou histórias com E. Nós trabalhamos com história com H maiúsculo. E eu quero mostrar tudo isso para você, mas depois da vinheta. Mas eu quero que você fique firme comigo, porque este vídeo vai poder amplificar as tuas perspectivas e o teu entendimento dos fatos. Eu aguardo você depois da vinheta. Muito bem, muito bem. Onde estava a alma de Jesus
entre a sua morte e a sua ressurreição? Vamos responder essa pergunta hoje. Já citei aqui o que o internauta falou. E Atos 2:27, eu quero lê-lo aqui na Bíblia, palavra-chave, que está dito o seguinte, vou pôr na tela. Pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Então, para mim, o texto bíblico está deixando claro duas coisas. Primeiro, a alma de Jesus não ia ficar no Hades e nem o seu corpo ia haver corrupção. O texto traz duas informações, tá certo? Por quê? Porque com a ressurreição, a alma de Jesus sairia do Hades, juntaria-se ao seu corpo ressuscitado e estaria ele novamente com o seu espírito, alma e corpo. Tá? E que é o que vai acontecer conosco. Se você pegar 1 Coríntios 15, Paulo vai descrever a mesma ressurreição que Jesus passou, nós passaremos, como está em 1 Coríntios 15, 23, na volta de Jesus. Então, quando Jesus voltar, nós seremos transformados, ressuscitados, se nós já estivermos mortos, porque quem sabe nós até poderemos estar vivos, né? Do jeito que as coisas estão acontecendo, Jesus pode voltar a qualquer momento. Mas vamos supor que nós já partimos dessa vida. Então Jesus volta, ele ressuscita o nosso corpo, isso tudo num abrir e fechar de olhos. E a nossa alma vem lá do paraíso ao corpo. A alma volta ao corpo. O corpo é reconstruído. A alma não, ela vem lá do paraíso. Tá? É muito importante entender isso. Quando nós vemos lá em 1 Reis 17, quando Elias ora pelo menino morto, ele chama a alma do menino àquele corpo. Isso é ressurreição. O que os mortalistas, como adventistas e jeovistas, ensinam é bem problemático, porque eles ensinam que quando você morre, ou eu morro, nós paramos de existir. Eu queria muito assistir um velório desses caras, dizendo para a família que está ali que aquele indivíduo que está ali no caixão parou de existir. Que talvez, quem sabe, um dia ele vai voltar a existir. Isso é absurdo, né? Não é o que a Bíblia nos ensina, tá? Agora vamos ler então o credo apostólico. Depois eu vou ler a Bíblia. Quero mostrar para vocês que essa doutrina está na história da igreja, no credo, e essa doutrina está na Bíblia. Inclusive está no meu livro Céu e Inferno. Se você leu o meu livro, você já sabe onde estava Jesus, entre a alma de Jesus, entre a sua morte e a sua ressurreição. Ele estava lá no paraíso, do lado do lugar de tormento. Tá aí o desenho, estou pondo para você. De um lado é o lugar de tormento, do outro é o paraíso. Também terceiro céu, também seio de Abraão. Já vou explicar tudinho mais um pouco sobre isso. Vamos lá. Olha o credo apostólico, diz o seguinte, credo apostólico. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ou ao Hades, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Aí está para você o credo apostólico, que existe há quase 1.700 anos. Não estou inventando nada. Vamos lá. Agora eu quero que você acompanhe comigo alguns textos bíblicos sobre essa doutrina, de onde ela nasce, a doutrina que Jesus desce lá no Hades, do lado do paraíso, ou do seio de Abraão, e prega. Primeiro, Lucas 23, 43. Jesus diz para o ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus estava dizendo que ele iria morrer, o seu corpo seria enterrado e a sua alma iria para o paraíso. Então o próprio Cristo vai dizer isso. Sem contar que Lucas 16, do 19 ao 31, ele explica essa mesma sistemática, tá? Agora, olha que interessante, quando a gente analisa, por exemplo, Efésios 4, de 8 a 10. Acompanhe para mim, porque agora eu vou mostrar para você
a composição doutrinária, de onde o credo apostólico tirou essa doutrina. Vamos lá. Efésios 4, de 8 a 10. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas. Então, olha que interessante. Então, Jesus é aquele que desceu. E o versículo 8 deixa claro, porque subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro. Olha, ele desceu, estou mostrando aí o desenho, ele desceu ao Hades, que era dividido em 3 partes, o abismo, o lugar de tormento e o lugar do paraíso, ou seja, de Abraão. Ele desce aqui, nesse pessoal que morreu na fé, de um dia a promessa aconteceu, que está lá em Hebreus 11. Essas pessoas que morreram pela fé, na esperança do Messias, estão ali salvas do lado do paraíso. Então Jesus desce nesse paraíso e o texto de Efésios diz que ele levou o cativo o cativeiro. Então aí a ideia que ele desce, proclama o seu evangelho, que já vou ler para você, e leva cativo o cativeiro, como está em Apocalipse 6:9, que ali nós já temos uma identificação de onde está esse cativeiro. O texto bíblico em Apocalipse 6:9 diz que está debaixo do altar de Deus. Vamos ler mais alguns textos para a gente poder entender a dinâmica da coisa. Olha lá. Por isto foi o evangelho pregado até aos mortos. Então, quem são esses mortos? E aqui eu primeiro corrijo uma cosmovisão que até os mormons usam equivocadamente, que é a palavra pregar. Aqui é a palavra proclamar. Ele desce ali no paraíso e ele proclama a sua vitória. Ele proclama que aquela esperança que os mortos do Velho Testamento morreram na fé, agora estava realizada. Aquela promessa estava concretizada, tá certo? E aí ele leva cativo o cativeiro. Então, olha que interessante, essa doutrina, ela não tem nada de invenção de A ou B, ela é uma doutrina bíblica, ela é uma doutrina ortodoxa e ela é uma doutrina que sempre foi crido pelos pais da igreja, os pais da igreja. Então o que nós estamos mostrando? Estamos mostrando que Jesus desceu sim ao Hades do lado do paraíso. Quando ele ressuscita, ele leva cativo o cativeiro. Para onde? Para debaixo do altar de Deus. Efésios 4, de 8 a 10 e Apocalipse 6, 9. Nós temos essa visão clara. 1 Pedro 4, 6 mostra claramente o que ele foi fazer ali. Proclamar a sua vitória. Declarar a sua vitória. Então, é muito claro de onde os apóstolos, de onde os cristãos primitivos tiraram essa cosmovisão, tiraram essa doutrina. Nós não inventamos nada. Agora, olha que interessante. Nós temos 2 seitas aí que propagam essas doutrinas do mortalismo. Uma delas é as Testemunhas de Jeová. Mas para eles, Jesus é um Deus menor e também o arcanjo Miguel. Então, como um anjo, ele ficar 3 dias na inexistência, ou aniquilado, ou parar de existir, não é tão grave. Apesar que seria complicado tentar explicar biblicamente como é que um anjo parou de existir. Quando que nós temos um anjo na Bíblia que ficou algum tempo sem existir? Nós não temos. Então Jesus é o primeiro anjo para as TJs que parou de existir por pelo menos 3 dias. Agora, a problemática cresce com os adventistas, porque os adventistas foram por 80 anos, né? Eles foram meio trinitários, meio arianos, até que finalmente, 80 anos depois, tem um vídeo aqui no canal explicando isso, o evangelista Luciano explica isso, até que por fim eles creram na Trindade. Então vejam, como é que pode então, sendo Jesus a segunda pessoa da divindade, ficar 3 dias aniquilado, 3 dias sem existir, 3 dias completamente no vácuo? Gente, é de uma complexidade isso, é do tamanho de uma heresia que não dá nem para conceber um negócio desse.
é sem precedentes ao tamanho dessa heresia. Então eu sempre explico para os irmãos que quando a gente defende a doutrina da imperecibilidade ou da imortalidade da alma entre a morte e a ressurreição, a nossa maior preocupação não está na antropologia, está na cristologia. Porque Jesus era homem e Deus ao mesmo tempo, Deus e homem. E aí ele morre como homem. Se a sua alma fica consciente e vai para o paraíso, que ele falou que ia em Lucas 23, 43, tudo bem, ele não parou de existir como Deus, ele continua existindo. Mas na doutrina jeovista e na doutrina adventista, que dizem que são trinitários, a segunda pessoa da trindade ou da divindade para de existir. É um negócio abissal. Então, assim, respondendo aqui ao Vanderlei, eu quero dizer, viu, Vanderlei, nós não inventamos doutrina, querido. Nós não inventamos. A sua organização provavelmente já inventou uma doutrina para fugir aqui do credo apostólico, para fugir dos argumentos históricos. Tudo bem, vocês têm argumentos inventados aí pela sua profetisa que andava com anjo a tiracolo para ver essas coisas todas. Eu não estou inventando nada, estou apenas passando aqui para você o credo apostólico, tá bom? Gente, isso aqui é teologia básica. Não estou aqui inventando nada, estou apenas mostrando para você de onde os apóstolos, os cristãos primitivos, tiraram essa doutrina e qual é a visão da igreja, tá bom? Da igreja ortodoxa, não é da igreja A ou B, é da igreja ortodoxa, da igreja primitiva, tá bom? Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, divulgue, curta e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus permitir.